Ministrando a palavra, pastor Flávio Neves. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 4, que diz assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos, porque causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Bem, queridos, tempestade é um sinônimo de transtorno, de caos, de descontrole, né? Sempre que chega uma tempestade, ela deixa sinais de destruição, ela causa muitos danos, né? E sempre que chega uma tempestade, ela movimenta, ela traz transtornos, caos, destruição. E isso estava acontecendo naquele navio onde Jonas estava. E essas tempestades, ela tem o poder de mudar o rumo de nossas vidas. Jonas estava em direção a um determinado lugar, mas quando chega aquela tempestade, né, e muda o rumo da sua vida, e muitas vezes nós tomamos decisões e direções contrárias a que havia sido estabelecida por nós. Muitas vezes nós planejamos, muitas vezes nós queremos ir numa direção, muitas vezes nós traçamos um rumo a seguir, mas de repente nas nossas vidas vem uma tempestade e muda toda a direção da nossa vida. Quantas vezes nós já projetamos algo, quantas vezes nós colocamos no nosso coração realizar algo, temos até a vontade, fazemos até planos e projetos, mas de repente vem uma tempestade e direciona contrariamente aquilo que nós planejamos ou realizamos. Jonas, nesse momento, ele estava fugindo da direção dada por Deus. Quando veio essa tempestade, ele estava indo na direção contrária àquilo que Deus queria para a sua vida. Ele tinha um plano, ele tinha um projeto, mas não era o projeto e a vontade de Deus nesse momento. E aquela tempestade veio no momento em que Jonas estava em fuga, né? Deus havia dado uma ordem a Jonas, Deus tinha dado um projeto para Jonas executar, e Jonas teimosamente quis fazer algo diferente. Então Deus vai e envia uma tempestade, né? E os marinheiros experientes ali se encheram de medo. As lutas ali naquele momento da tempestade eram internas e externas. Eles estavam temendo
interiormente e estavam também sendo destruído ali a embarcação, estava sendo destruído tudo que eles tinham ali naquele momento. A verdade, queridos, é que nenhum de nós gostamos de passar por uma tempestade. Eu nunca vi ninguém dizer assim: eu quero passar por uma tempestade, eu quero passar por uma luta. Eu nunca vi ninguém dizer isso, né? Sempre pedimos que nos livre da tempestade, mas contudo a nossa vida não é assim. Nós estamos sujeitos a passar por tempestades, por lutas, adversidades, e essas tempestades podem surgir de um momento para o outro. Elas vêm sobre as nossas vidas. Eu já passei por diversas tempestades na minha vida que eu nunca imaginei passar. E de uma hora para outra eu estava no meio dessa tempestade. Eu estava no meio dessa luta. Talvez você que está me ouvindo nesse momento, você esteja agora no meio de uma grande tempestade. Você não programou essa tempestade, você não imaginava que ia passar por ela, mas de repente você está no meio dessa tempestade. De repente veio a tempestade do desemprego, ou da separação, ou do filho que se envolveu com uma droga, ou talvez a tempestade de que você entrou aí numa dívida que você não vê como sair, ou talvez a tempestade de uma morte de alguém que você não esperava, mas você se vê perdido, você vê no meio dessa luta, tanto interna como externa, e você está no meio dessa tempestade. Mas quando nós estamos no meio de uma tempestade, nós temos dois posicionamentos que nós podemos tomar. Tem duas posições que nós podemos estar. A primeira é de nós nos desesperarmos, ficarmos no desespero e deixarmos nos dominar pela tempestade. É como nós podemos ver aqui no versículo 5, né? No versículo 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo, né? Versículo 8 diz assim: então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E no versículo 13 diz assim: então os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Nós podemos, queridos, nos desesperar, né? Os homens começaram a buscar o que era Jonas, qual era o mal que estava sobre a vida dele, pegaram um barco e começaram a remar. E muitas vezes nós, no meio da tempestade, queremos agir assim. Em primeiro lugar, nós buscamos um culpado, ou muitas vezes queremos resolver pela nossa própria força. Eles remavam e não saíam do canto, sabem por quê? Porque o mar estava muito agitado, a tempestade era muito grande. E muitas vezes, quando nós queremos resolver pelas nossas forças, nós remamos e acabamos nos cansando, e aí vem a frustração, porque nós mesmos não conseguimos resolver o problema, né? E nós começamos então a olhar para as lutas externas, as tempestades que estão nos rodeando, e aí, queridos, o nosso olhar começa a ser um olhar negativo, porque nós não conseguimos vencer. Nós vemos a fúria do vento, nós vemos a fúria do mar, a luta é muito grande, e eu batalho de um jeito, batalho do outro, remo de um lado, remo do outro, e não consigo sair da tempestade. E muitas vezes, queridos, aí vem o desespero, vem a tristeza, a frustração, e muitas vezes eu faço como Jonas, eu vou me acomodar, eu vou para o fundo do porão, e ali eu fico esperando a morte chegar. Mas essa não é a melhor solução. Essa não é a melhor solução, porque há a segunda atitude que você pode tomar, que é não acreditar que tudo está perdido. Nem tudo está perdido. É crer e ter fé que você vai sair do meio dessa tempestade. No versículo 4 diz assim, olha: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez do mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. E no versículo 12 diz que ele lhes disse: levantai-me e lança-me ao mar. O mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade.
Deus mandou a tempestade por causa de Jonas, e ele tinha ciência disso. Ele sabia disso, e ele sabia qual era a solução. E ele tomou uma atitude drástica. Ele disse assim, me lança ao mar. Apesar de tudo, querido, a tempestade, né, o medo, Jonas acreditava que Deus estava no controle da situação, porque ele sabia que era Deus que tinha mandado aquela tempestade por sua causa, né? E quando a gente tem a ciência que Deus está no controle de todas as coisas, essa convicção, mas isso não quer dizer que nós estamos isento a passar por tempestades ou sofrimento, né? Isso também não ameniza o nosso medo. Nós somos seres humanos e nem livra da dor, mas alimenta a esperança, sim. Alimenta e fortalece a nossa fé e nos ajuda a passar pela tempestade. Quando nós sabemos que Deus está no controle das nossas vidas, né? Nós temos uma grande esperança e sabemos que a qualquer momento vamos passar por essa tempestade. Algumas coisas podem até se perder, mas não vai ser tudo. Sabe por quê, queridos? O Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja agora passando essa grande tempestade, mas acredite, você pode até ter algumas percas, mas acredite que a qualquer momento vai vir a bonança, o mar vai se acalmar. Olha, acredite que se Deus está no controle da tua vida, a qualquer momento Ele vai intervir. Apesar de todo o caos e a tempestade que veio sobre aquele navio, Jonas sobreviveu. Jonas passou pela tempestade. Nós também sobreviveremos a qualquer tempestade que vier sobre as nossas vidas. Mas a pergunta é, o que nós aprendemos com essa tempestade? Né? O que elas querem nos dizer? Por que veio essa tempestade sobre as nossas vidas? Nós devemos aprender com as lutas, as aflições. E as tempestades muitas vezes servem, queridos, para nos colocar no rumo certo. Muitas vezes nós estamos no rumo contrário à vontade de Deus. Nós estamos fazendo muitas vezes aquilo que não é da vontade de Deus. E aí vem as lutas, vem as tempestades. É momento de uma reflexão, de você olhar para dentro de você. Se você está passando essa luta, olhe se você não está contrário à vontade de Deus. Nem toda tempestade é porque nós estamos contrários à vontade de Deus, é verdade. Mas é um momento de você parar e fazer uma reflexão. Muitas vezes nós estamos como aqueles marinheiros, remando, e queremos resolver da nossa maneira, da nossa vontade. Será que é possível nós sermos lançados ao mar para poder nós entendermos que Deus quer que a gente vá num direcionamento? Então, querido, essa pequena reflexão, você faça uma interiorização agora no seu pensamento e reflita, porque tem algumas tempestades que Deus permite para que nós venhamos nos fortalecer, que nós venhamos tomar uma nova direção. E se você, querido ou querida, que tem andado como aqueles marinheiros remando com o seu próprio braço, está no momento de você entender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus quer cuidar da sua vida, Deus quer guardar a tua vida, Deus quer te dar uma nova direção na sua vida. Mas para isso você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar uma atitude. Ou você fica no desespero, você fica se lamentando, você fica desce para o porão, se conforma com a situação, ou você toma uma atitude e pede ao Deus, Criador de todas as coisas, para que Ele venha cessar essa tempestade. Jesus Cristo, certa feita, estava no mar com seus discípulos, quando veio um grande vento. Os discípulos se atemorizaram naquele momento, mas o Senhor deu uma ordem, e a tempestade cessou. Esta manhã eu te convido, a você que tem lutado com a sua própria força, entregar a sua vida para Jesus Cristo, deixar que Jesus Cristo dê a direção da tua vida, que Jesus Cristo te arranque dessa tormenta e venha te trazer para uma bonança, querido. E se você, esta manhã, quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu te convido a você ligar para nós neste momento, que eu quero fazer uma oração pela sua vida. 3371-72
7:1.